Glória a Deus. Querida, eu saúdo a paz de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estão com frio, amém? Glória a Deus. Então, uma chuvinha dessa, vocês estão com frio? Glória a Deus, né? Para mim é motivo de alegria poder compartilhar aqui uma palavra vinda do trono de Deus, né, para nossas vidas no dia de hoje. Aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Renovar a nossa fé em Cristo Jesus. Né? Quando nós saímos do nosso lar, da nossa casa, do nosso conforto, para ouvir uma palavra, ouvir uma ministração, por mais simples que seja, renova a nossa fé em Jesus Cristo. Bem-vindo aí, viu, Pedro? Deus abençoe aí, meu querido. Deixa Deus falar com você nesta noite. Querido, você que trouxe sua Bíblia, ou Bíblia, ou celular, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo de número 12 a seguir. Efésios capítulo 6, versículo 12 a seguir. A minha versão diz assim, começa dizendo assim no versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais no dia mau, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, súplica por todos os santos. Amém? Querido, você é bem objetivo na mensagem, tá? Bem objetivo nessa mensagem. O apóstolo Paulo aqui escreve aos Efésios e ele começa dizendo que a nossa luta ela não é contra as pessoas. As nossas lutas não é contra as pessoas, mas existem principados. O que são principados e potestades? São inimigos poderosos que agem no mundo celestial para que nos venham nos tirar da presença do Senhor. Ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Esta passagem, o apóstolo Paulo ele procura nos orientar de que a nossa luta, ela não é uma luta somente física, mas ela também é uma luta mais espiritual. É uma luta espiritual que nos leva a um nível de entender que nós estamos lutando contra inimigos invisíveis. Por isso que existem essas regiões celestiais, inimigos invisíveis. Então nós cristãos lutamos contra essas potestades. Sabe, o inimigo ele sempre está lutando todos os dias. Sabe o cara que é paciente e não desiste? É o inimigo das nossas almas. Sempre ele está lutando para nós largar a cruz, largar de servir Jesus. Então ele sempre está lutando todo santo dia para que nós venhamos desistir desse objetivo de seguir Jesus. São coisas que acontecem na nossa vida que às vezes parece normal. Parece normal. Mas a Bíblia diz que são potestades, principados que agem
através até mesmo de pessoas para nos tirar de um propósito. Então a nossa luta ela não é visível, mas a nossa luta ela é invisível. Então, por isso que o apóstolo Paulo aqui ele procura nos orientar. E através disso, nós podemos ser capacitados todo santo dia. E por isso aqui no versículo 13, ele diz que tem a armadura. Deus nos deixou uma armadura para que nós possamos resistir esses contra-ataques do inimigo. Porque todo dia, querido, nós somos contra-atacados. É no domingo que nós vimos para a igreja, todos os dias. Não é fácil a gente largar, principalmente no dia de hoje. Um dia de hoje, como é chuvoso hoje. A vontade nossa é o quê? Ficar no nosso conforto, na nossa casa, no sofazinho, assistindo a Netflix, um filmezinho, uma pipoquinha. Mas aí eu tenho que entender, renunciar essas coisas por amor de Jesus. Então a minha fé, ela é baseada nisso. Por isso que aqui diante dessa realidade somos instruídos a vestir a armadura de Deus. Porque todo dia tem contra-ataque. Então eu preciso estar revestido da armadura de Deus. Para poder resistir, ele fala, nos dias maus. Hoje mesmo, estou trabalhando lá na chácara do irmão de máquina, e deu essa chuvinha para lá. Aí eu vinha aqui, minha moto tem um pneu liso, aí vinha com os pés arrastando, cai aqui, cai acolá, cai aqui, cai acolá. Entope o paralama, mete o pau, e tirar um pau lá, era um pau de espinho, furei minha mão, aí meti para lá, arranquei, vinha aqui, andava um pouco, tirava o barro, andava um pouco, tirava o barro, até que varou ali uma estrela. Aí peguei direto, cheguei lá no seu Vasco, deixei a moto, aí fui a pé para casa. Chegando lá em frente de casa, passou um caminhão, rasgou as mangueiras de água tudo. Aí eu deu aquela vontade de falar aquelas coisas. Eu falei, não, é os dias maus. Eu preciso ter essa mentalidade que hoje é um dia mau. Aí eu fui lá, peguei a mangueira e emendei, tinha só um pedaço, o caminhão tinha quebrado. Aí não deu, fui lá no São Nelson, peguei um pedaço de uma dessa costura e outra. Aí fui atrás de uma liga, quando eu comecei a enrolar, a liga quebrou. Aí eu fui lá no São Nelson, peguei outra liga grande. Aí enrolei, amarrei de um lado, amarrei do outro. Quando eu estou terminando de amarrar, a mangueira começa a mijar para todo lado. Eu digo, meu Deus do céu, prova. Aí parecia aquelas mangueiras de irrigar. Aí continuei, falei, não, mas eu vou conseguir. Aí fui lá, peguei outra mangueira, amarrei. Aí ficou vazando um pouquinho, mas deu certo. Mas eu entendi que era o dia maus. Porque os dias maus, ele vem, ele não avisa a hora, não avisa dia. Ele vem e a gente precisa estar revestido da armadura de Deus. Todo dia contra esses ataques. Até mesmo no nosso lar, no nosso dia a dia, no nosso casamento. Lá em Porto Velho, quando nós morávamos lá, no dia do casamento do meu cunhado com minha cunhada. Aí, para você ver como o inimigo trabalha. Ele estava tudo no jeito, colocou a roupa dele de casamento, tal, blusa social, tal. Aí a meia, tudo no jeito. E ele todo meio nervoso por lá. Nesse dia, o táxi chegou lá, bora pro casamento, bora pro cartório. Rapaz, o homem perdeu a meia, não achava mais. Aí a minha irmã não queria mais casar com ele, já queria desistir. Aí a Fran foi lá, achou a meia dele, só faltou calçar no pé dele. Aí fomos pro cartório. Mas se a gente se deixar, eu estou falando isso para a gente procurar entender, querido, os dias maus nas nossas vidas. Porque ele diz que os dias maus eles vêm e eu preciso estar revestido da armadura de Deus para poder resistir nos dias maus. Aí hoje, querido, eu estava de propósito, falando ainda disso, com fome e estressado por causa dessa mangueira. Aí essas coisas vêm para procurar nos tirar de um propósito. Porque o pastor me incumbiu hoje de trazer essa mensagem. Então, o inimigo quer de todo jeito tirar o sossego da gente, tirar a paz da gente. Ele age de todo jeito para tirar o sossego, a paz. Então, se a gente não estiver montado em Deus, na armadura de Deus, entender que é contra-ataque do inimigo, a gente acaba cedendo a esses ataques, saindo do propósito de Deus. Eu
você acha que tudo que acontece com você é normal? Não. Espiritual, o mundo complexo, ele é basicamente como se fosse um mundo natural, espíritos lutando todo dia. Eu assisti um filme e é bem real quando se fala que o inimigo é estrategista, ele arma cilada todos os dias. Ele faz reunião para nos tirar da presença de Deus. Sabe quando a gente está caminhando com Cristo? Aí o inimigo vai lá, tá vendo aquele jovem? Não, ele está firme, vai lá, coloca algo para ele sair da presença, cutuca ele, mexe com ele. No casamento é do mesmo jeito, vai lá, passa aquela lourona na frente dele, passa aquele cara bombado. Entendeu? Essas coisas para nos tirar da presença do Senhor. Então eu preciso ter um foco, caminhar em direção a Jesus. Aqui no versículo 18 ele destaca a importância da nossa oração com toda súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é uma armadura poderosa que nos conecta ao coração de Deus e nos capacita a enfrentar os desafios espirituais com força divina. A oração é o combustível, querido, que vai me manter de pé, vai me manter avivado em Deus. Procurar todos os dias, no meu levantar, no meu deitar, estar procurando a oração, a perseverança. Ele fala oração com súplica, orar com súplica diante de Deus. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele nos adverte, ele fala: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Conhecer as táticas do inimigo é crucial, e ele busca nos distrair, desencorajar e nos afastar da fé. Ficar sóbrio é vigilante e nos protege dos ataques do inimigo. Quando o apóstolo Pedro fala aqui, querido, ficar sóbrio, é ficar atento sobre todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Palavras, atitudes, atos. Isso que o apóstolo Pedro ele procura a levar a mentalidade, ficar sóbrio, é um cara que está esperto sobre todas as coisas. Porque cristão, querido, na caminhada com Cristo é como você caminhasse pisando em casca de ovos, atento sobre tudo. Atento sobre tudo. Porque a gente cristão é vigiado dia e noite, vigiado mais do que o Big Brother. Às vezes as pessoas pensam que não sabem da tua vida, mas aqui todo mundo sabe da vida de todo mundo, infelizmente. Então a gente é vigiado todo dia. Por isso que eu falo, principalmente aqui em realidade, a gente cristão tem que andar como se pisasse em casca de ovos, com atenção, palavras, nas nossas atitudes, porque a gente é vigiado todos os dias. E o inimigo só quer um pezinho, só quer uma brecha para tirar a nossa atenção, nos tirar de um propósito. Em Efésios 16 ele destaca a proteção da fé. Tomai sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é a nossa defesa contra os ataques do inimigo. Manter os olhos fixos em Deus e confiar em suas promessas fortalece nossa resistência espiritual. A fé, querido, é algo que precisa ser avivada dentro de nós. Por isso ele diz: tomai sobretudo o escudo. A fé, então, é o que? É o escudo. Porque ela apaga os dardos inflamados. Né? Quando você tem fé, a Bíblia diz aqui, não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus, que a fé é o escudo que me protege contra todas as armadilhas do inimigo. E apaga todos os dardos. O que são dardos? O que você entende por dardos? Dardos inflamados. É como se fosse uma flecha. Mas nem a flechinha do amor, não. É a flechinha do inimigo. Nem a flecha do cupido, não. Flecha do inimigo.
dardos inflamados para tirar a nossa atenção, colocar dúvidas, esfriar a nossa fé, colocar dúvidas em nosso coração. Será que realmente esse lugar de paz que as pessoas tanto falam, que a Bíblia descreve, será que realmente existe? Porque quando se trata de fé, nós caminhamos por fé, porque nós nunca vimos Jesus. Nunca vimos. Mas nós baseamos a nossa fé na palavra de Deus. Cremos que tudo que está escrito aqui vai acontecer. Tudo que está escrito aqui é para nossa orientação. Então, a minha fé é baseada na palavra do Senhor. A minha fé é baseada nisso. Porque tem muitas religiões. Tem o Umbanda, tem não sei o que lá. Tem tantas religiões. Mas só que só uma que leva a Deus. Só o Evangelho. Só o Evangelho de Jesus. Porque ele diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Foi ele que pagou o preço pelos nossos pecados. Foi ele que se entregou pelos nossos pecados. Então, se você está aqui nesta noite, não é por acaso. Jesus já pagou um preço por nós. Você é escolhido, você é escolhida de Deus. Você foi chamado para um propósito, você foi chamado para guerrear, você foi escolhido como soldado de Deus. Quando essa passagem aqui de Efésios 6 se trata de batalha espiritual. Então, quando se trata de batalha espiritual, se trata de guerra, de guerrear todo dia, de colocar Deus na minha frente e prosseguir adiante. Não importa o tamanho, se eu vou ver o mar fechado, se eu vou ver as portas fechadas. Eu preciso caminhar, entendendo que Jesus está na minha frente. Caminhar por fé é você dar o primeiro passo e Deus dá o chão. Você dá o primeiro passo e Deus dá o chão. Qual tem sido a sua dificuldade? Qual tem sido o seu desafio no dia de hoje? O que não tem mais jeito aos seus olhos? O que está sendo difícil para você? Porque a Bíblia diz, querido, que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E se tiveres fé, manda este monte, sai daqui e ir para ali, que ele vai. Isso é fé. O problema é que a nossa fé, querido, é muito limitada. A nossa fé é muito limitada. Às vezes nós colocamos empecilho, às vezes nós colocamos dúvidas na nossa caminhada. E a palavra de Deus nos diz aqui em Efésios capítulo 6, 17, que a espada do Espírito, mencionada em Efésios 6, 17, ela é a própria palavra de Deus. Jesus usou a palavra para ensinar as tentações de Satanás e podermos fazer o mesmo, meditar nas Escrituras e aplicá-las em nossas vidas. É uma estratégia poderosa na batalha espiritual. A palavra de Deus é a arma a qual vai nos orientar nesta vida terrena. Enquanto estivermos aqui, existe um manual para que nós possamos entender o propósito, o objetivo de Deus para nossas vidas, a vontade de Jesus para nossas vidas. Qual é a vontade de Jesus para a minha vida? É que eu ande debaixo da paternidade dele, sempre entendendo que eu sou uma criatura e ele é o Criador. Saber que sempre, querido, Jesus, ele está ali do nosso lado, todos os dias, todo santo dia. E a palavra de Jesus é o manual para nossas vidas. A palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito, para que nós possamos
se alimentar a nossa vida espiritual e continuar batalhando. É fácil seguir Jesus? Não, não é fácil. Porque eu preciso renunciar a muitas coisas. Eu preciso renunciar a mim mesmo, às minhas vontades, ao meu querer. É fácil ler Bíblia? Não. Quem gosta de ler Bíblia? Ninguém gosta. A gente vai ler porque você lê entendendo que você faz por fé. Você adora Jesus porque você gosta? Não, você adora entendendo que você precisa ser adorado, porque você foi feito para adorar Jesus. Então não é fácil seguir Jesus. Não é fácil manter uma vida cristã direcionada em Deus. Não é fácil. Mas nós precisamos caminhar todo dia. Precisamos desafiar a nós mesmos, a renunciar a nós mesmos para manter essa vida com Deus. A importância da renúncia. Tiago, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, ele nos diz aqui, nos lembra da importância da renúncia ao pecado. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Renunciar ao pecado é uma escolha consciente de nos submetermos a Deus e resistir ao pecado. Quando eu me submeto, queridos, a Deus, eu estou resistindo à vontade do inimigo. Eu estou me colocando debaixo da paternidade de Deus, entendendo que Ele está nos céus olhando para mim como Criador, como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu preciso, o Tiago aqui ele procura nos orientar a sujeitar a Deus, porque como a Bíblia diz que o pecado está todo dia à nossa porta, batendo todo dia, mas cabe a mim e a você dominar o pecado. Quando eu renuncio o pecado, eu estou dando um tapa na cara de Satanás. Quando eu resisto ao inimigo, quando eu renuncio esse pecado, as vontades da minha carne, muitas das vezes, eu estou dando um tapa na cara do inimigo. É necessário, Tiago, aqui no capítulo 8 ainda, ele diz assim, em continuidade, destaca a necessidade da comunhão com Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo, dobra, limpai o coração. Uma comunhão íntima com Deus fortalece a nossa resistência espiritual. O Tiago aqui, ele está procurando nos orientar de levar uma vida de chegar a Deus, de comunhão com Deus, e levar uma vida de intimidade com Deus. Uma vida íntima, ela aumenta a nossa resistência espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 37 diz assim: proclama, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Porque aquele que nos amou em Cristo, somos mais do que vencedores. Nossa vitória não está baseada em nossos esforços, mas na obra consumada de Jesus na cruz. A palavra aqui, querida, está falando que as nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas vidas secular lá fora, e sobre todas essas coisas aqui, tudo aquilo que eu contei aqui do meu dia de hoje, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Não baseado no meu próprio eu, mas baseado naquilo que Jesus fez na cruz, baseado no sacrifício de Jesus. Porque Jesus se entregou por mim e por você, todo mundo sabe disso, que Jesus se entregou lá naquela cruz, para que nós hoje pudéssemos estar aqui, alegres, sorrindo, respirando, ter saúde. Jesus já pagou tudo isso por nós.
ter uma vida próspera, uma vida abençoada, ter um casamento abençoado. Já estou partindo aqui para o final já. Foi. O poder do sangue de Jesus na batalha espiritual. Apocalipse 12, versículo 11, destaca o poder do sangue de Jesus. Ele, pois, os venceram. Preste atenção nessa leitura aqui. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. O sangue de Jesus é nossa garantia de vitória na batalha espiritual. O apóstolo João aqui nessa passagem ele destaca que os nossos antepassados, eles não amaram a sua própria vida, mas eles a entregaram a Jesus. Eles enfrentaram de frente o que precisaria ser enfrentado. Ou seja, batalha espiritual. Enfrentaram as suas guerras, os seus medos, por amor de Jesus. Enfrentaram, foram desafiados a, vamos dizer que entram os atiradores aqui, ó. Coloca a arma na sua cabeça. Qual seria a sua atitude? É isso aqui que o apóstolo João está procurando nos demonstrar. Eles não amaram a sua própria vida, não. Não. Por amor de Jesus, eu morro confessando que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Batalha espiritual. Se a gente não estiver fixado em Deus, com a armadura de Deus, a gente acaba cedendo essas coisas. E às vezes a gente cede até por muito pouco, por muito menos. Mas a palavra de Deus ela nos orienta aqui nesse texto aqui, de Efésios 6. A batalha espiritual. Existe uma batalha todos os dias. Existe uma guerra. Mas o que vai te livrar dessa guerra, o que vai te manter de pé, está aqui nesse capítulo 6 de Efésios. A armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade e o evangelho da paz. Está tudo aqui para que nós possamos resistir aos dias maus, porque os dias maus vêm, e nos dias maus, queridos, a nossa justiça não vale nada. Os dias maus, a mentira vira verdade, a verdade vira mentira. Os dias maus é assim, nos confunde a nossa cabeça, mas nós precisamos resistir a esses dias. Encerrando aqui, a batalha espiritual é uma realidade que não podemos ignorar. No entanto, em Cristo temos todas as armas necessárias para enfrentar o inimigo e marchar para a vitória, que possamos permanecer revestidos da armadura de Deus, firmes na fé, comprometidos na oração e confiantes na vitória que temos em Jesus Cristo. Que o Senhor nos capacite a enfrentar cada batalha espiritual com coragem e confiança, sabendo que Ele é conosco e que em Cristo somos mais do que vencedores. Glória a Deus, Senhor. Então eu encerro aqui deixando essa mensagem. Confie no Senhor Jesus. Coloque Ele sempre como escudo da sua vida. Por mais que às vezes você vê que não tem jeito. Às vezes você vê como o povo hebreu saiu do Egito e encontrou o mar fechado e o povo começou a murmurar. Ah, Moisés, agora tu trouxe nós para morrer aqui. Depois de tantos milagres e prodígios que Deus tinha feito, eles continuavam ainda a murmurar. Mas nós precisamos continuar acreditando todo dia, firmes na fé, sem arredar nenhum inimigo. Ficar firmes porque o inimigo, como o apóstolo Pedro diz, está ao nosso derredor, bramando, querido. Querido, uma vez eu vi o cara expulsando o demônio e não era, vamos dizer, não era fake não, lá. O
cara expulsando demônio. E ele falava assim, ó, eu queria ter a oportunidade que as pessoas têm ainda. Para nós não tem mais jeito, o inimigo falando. Para nós não tem mais jeito. Mas para o ser humano ainda tem jeito. Por mais que a pessoa tenha errado, tenha falhado, tenha pecado, mas ainda existe o perdão de Jesus. E ele falava que ele limpia o chão, se fosse preciso, para ele ter a oportunidade que hoje nós temos de servir esse Jesus. Por aí você tira a importância de servir Jesus, de estar firme com Ele. Porque a Bíblia não é um conto de fadas, o inferno é real, o céu é real. E nós, como cristãos, precisamos ficar firmes na batalha todo dia. É guerra todo dia, irmão. Para nos tirar do propósito e nos tirar daquela coroa que está preparada para nós, que Jesus já preparou desde a fundação do mundo, e Ele nos aguarda para cear juntamente com Ele. A pessoa quer dizer, imagina nessa grande mesa aí, você crente, você lá juntamente naquela grande mesa lá no céu, lá de cima, lá nos tops, e Jesus lá na mesa, querido. Aquele de qual você adora, que você ora, que você falou tanto, que você queria tanto ver a face dele, e você se encontrará naquele dia, cear com Jesus, Jesus servir você, e você olhar para ele e perguntar tantas aquelas perguntas que você quer perguntar. É forte. Levar a imaginação de que um dia nós estaremos todos juntos, reunidos em uma só mesa, em uma só adoração, em um só avivamento. A Bíblia diz, querido, sabe aqueles dias maus, que você chora, que você vai para o seu quarto e diz, Senhor, eu não aguento mais. E você chora de joelho. E a Bíblia diz que Jesus, ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Jesus, com as suas próprias mãos, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aí acabou o sofrimento, acabou a dor de barriga, acabou o lamaçal, acabou a dor na unha, a dor de cabeça. Acabou. É só alegria, é só adorar Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a esse Jesus maravilhoso.